volta 8h05, 8h05. Essa história do posto de saúde ainda vai dar muito pano para manga ainda, hein? Olha, o grande camarada, o presidente do sindicato da Endor, Luiz Carlos, está nos acompanhando, já repercute no Twitter, viu, Adnilson? Daqui a pouco, daqui a alguns minutos, mais informações sobre a CPI da Endor na integração AM. Um grande abraço ao Luiz Carlos, que nos acompanha diariamente. Aliás, eu quero fazer um registro aqui do Luiz Carlos. No seu Twitter, durante a semana, ele repercute o que nós falamos aqui, de se construir uma estátua da injustiça. Vamos colocar aí na entrada de Toledo. Segundo ele, e a nossa opinião também, vai referendar, instituir a autoridade municipal de Toledo, que não pensa no cidadão, né? A estátua da injustiça. Obrigado pela companhia, viu, Luiz Carlos? Nós defendemos a Endor como você defende. Aliás, o Luiz Carlos diz no Twitter que ele não é, evidentemente que não é, contra a Endor, mas sim em favor do fortalecimento da Endor. E o Luiz Carlos diz ainda que pessoas ligadas a, entre aspas, esquemas antigos na Endor certamente devem estar apreensivos com a simples menção dos nomes nessa auditoria e na CPI. A auditoria que eu disse é uma auditoria que a prefeitura quer contratar, pagar R$45 mil para fazer uma auditoria na Endor. Olha, vou contratar o Adnilson aqui para falar sobre... Vou fazer uma auditoria para mim, viu, Adnilson? Você vai falar mal da auditoria ou vai falar bem? Estou te pagando, viu? Lógico, né? Se a prefeitura contrata, não vai ter problema algum. Então tem que ser uma auditoria independente, se for para contratar. Agora, contratar com dinheiro público, pelo prefeito municipal, evidente que não vai aparecer nada. Então o que nos reforça é a CPI. A CPI que deu entrada, já teve o requerimento dado entrada na segunda-feira, pelos vereadores de oposição. Evidentemente que os vereadores do prefeito vão dominar essa CPI, como presidente e relator da CPI, mas é importante o seguinte, é que haja a convocação das pessoas e que a população e a imprensa acompanhem de perto. Pelo menos a imprensa independente. E nós vamos acompanhar. Trazer todas as informações, os detalhes, para mostrar à população se os vereadores estão escondendo por baixo de tapete toda a sujeira ou não. E se a CPI chegar na conclusão que nada tem de irregular, parabéns para eles, né? Agora, se tem irregularidade, cadeia nele, ou devolver o dinheiro do município. Nós vamos estar atentos. Amanhã o Paulinho da Saúde vai estar aqui, é um dos que assinaram a CPI. O Paulinho vai trazer informações aqui sobre a CPI e nós vamos debater esse assunto diariamente, semanalmente, até que a CPI seja concluída. Esperamos que não termine em pizza, não é? Esperamos que não termine em pizza. Evidentemente que vão tentar encobrir, acobertar toda a situação. Mas aí será convocado o Mostinger, será convocado o Pastor Marcos, o Léo Inácio, o Zequinha, quem mais? O Galvão, quem mais? Todo mundo que passou por lá. Os atuais dirigentes, enfim, tem que debater a fundo e encontrar aí algumas situações da Endor que foram denunciadas pelo Marcos Pereira. Segundo o Luiz Carlos, no seu Twitter, tem muita coisa errada pelos lados da Endor, tá? Então é importante que haja essa investigação, é importante que haja os olhos da comunidade voltados para essa CPI. Amanhã eu vou debater com o Paulinho da Saúde, vereador do PT, outros detalhes desta CPI que está iniciando. E
que teve o seu estupim aceso depois da entrevista dada aqui no Café da Manhã pelo ex-diretor Marco Pereira. Oi, Felipe. Luiz Carlos nos acompanha e no seu Twitter repercute aqui a nossa fala. E ele diz o seguinte: de repente seria interessante a CPI ouvir o próprio prefeito. Concordo, viu, Luiz Carlos? Já que ele conhece a fundo a estrutura administrativa da empresa. Eu acho fundamental. Aliás, o prefeito é mais interessado, ele está contratando uma auditoria para esclarecer, então, fundamental que se convoque o prefeito. Evidentemente que os vereadores de lá... Não, o prefeito é intocável. Não vamos convocar o prefeito, coisa nenhuma. Enfim. Valeu, Luiz Carlos, pela dica. Amanhã o Comércio Toledano vai estar aberto até às 10 da noite.